Nação rubro-negra, há uma guerra fria, entre aspas, declarada entre rubro-negros de um lado e palmeirenses do outro. Essa guerra fria, o conceito de guerra fria, para quem não sabe, nasceu assim ali nos anos 60 para poder traduzir o comportamento entre Estados Unidos e União Soviética, que eram então as duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial, que tinham interesses geopolíticos, né, logicamente, um contra o outro, mas não se atacavam diretamente, se atacavam lateralmente, por isso Guerra Fria. Felizmente não se atacaram diretamente, porque senão nós não estaríamos aqui, porque o mundo teria acabado num holocausto nuclear terrível. Essa Guerra Fria, eu estou falando entre aspas exatamente por quê? Porque é interessante o comportamento de ambos os clubes, né, através dos seus dirigentes, a dona Leila Pereira por parte do Palmeiras e o SBAP por parte do Flamengo, além do Boto por parte do Flamengo também. Em muitos momentos, esses clubes contam com a participação de jornalistas que torcem para os seus respectivos clubes. Tem jornalistas que são rubro-negros, tem jornalistas que são palmeirenses. Os jornalistas palmeirenses, entre eles Danilo Lavieri, por exemplo, que é do UOL, bem como um outro rapaz que tem, um outro senhor, um careca, enfim, também trabalha no UOL, da mesma forma que uma jornalista palmeirense que também trabalha no UOL, eu esqueço o nome dessas pessoas porque, sinceramente, eu acho até desnecessário lembrar do nome delas, né? Eu lembro do Danilo Lavieri porque eu assisto com frequência o Posse de Bola e ele claramente puxa a brasa para a sardinha do Palmeiras o tempo inteiro, deixando de lado o seu papel de jornalista e fazendo papel de torcedor. Quando, por exemplo, ele passa pano para uma série de coisas que o Abel Ferreira faz, ele, por exemplo, né, nessa última semana, ele acabou de dizer que essa punição do Abel, ela também tem que ser aplicada a outros treinadores que têm maus comportamentos dentro de campo, e ele quer ver se essa punição, essa emenda Abel, como ele fala, vai ficar apenas restrita ao Abel ou vai ser aplicada, por exemplo, ao Zubeldia, por exemplo, a Rogério Ceni e alguns outros treinadores de futebol que têm maus comportamentos à beira do campo. Mano, assim, em primeiro lugar, o Abel, ele é pra lá de reincidente, o Abel Ferreira que eu estou me referindo, é pra lá de reincidente nesse método que já está escancarado para o Brasil inteiro, que eles, palmeirenses, criaram de reclamar o tempo inteiro, fazer aquele showzinho na beira do campo, seja no Allianz Parque, eu ia falar Parque Antártica, não existe mais Parque Antártica, seja no Parque Antártica, para quem não sabe, quem é mais novo aí, o antigo estádio do Palmeiras, que não existe mais, seja no Allianz Parque, seja, que vai mudar de nome, né? Seja em outros estádios, Brasil afora, onde o Abel Ferreira já fez gestos obscenos para sua própria torcida, inclusive, como aquele gesto obsceno que recentemente o Alan fez, por exemplo, para um jogador do Fluminense, como recentemente o outro jogador do Corinthians, que foi expulso recentemente, fez também um gesto obsceno, o mesmo gesto obsceno que o Edmundo fez em 1995 para a torcida do Vasco da Gama, por exemplo. Vocês sabem do que eu estou falando, não preciso fazer isso aqui porque é óbvio, né? Não se trata disso, mas é um gesto obsceno pra lá de escroto. Então, até porque a televisão está transmitindo jogos, tem crianças assistindo, mulheres assistindo, e é muito desagradável para qualquer mulher ver aquele tipo de gesto ali, convenhamos, né? O que acontece é que o Abel, ele não é o único técnico que se comporta mal à beira do campo, isso é fato, mas ele é o que mais repete esse tipo de comportamento sistemático desde que ele chegou aqui no Brasil em 2020, portanto está há 6 anos, e desde que ele se tornou um cara vitorioso com o Palmeiras, ganhando títulos aí em profusão, Libertadores 2 vezes, ganhando o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, etc. E ele, logicamente, ele caiu nas graças da torcida do Palmeiras, e aí a torcida do Palmeiras o trata como um santo, grande parte da torcida do Palmeiras. Tem um ou outro ali que faz críticas ferrenhas a ele, como o rapaz lá do Opina Porco, por exemplo, o Neto, que sempre faz críticas bem coerentes, bem contundentes ao comportamento do Abel Ferreira, inclusive no que diz respeito ao que o time dele não apresenta em campo, tendo o time dele uma série de valores individuais muito bons, Vitor Roque, Arias, o Andrés Pereira, que joga bola, Gustavo Gomes, Piquerez, esses caras todos aí fazem parte do Palmeiras. O Palmeiras tem um excelente time. O Palmeiras tem um excelente time. Apesar disto, o futebol do Palmeiras apresentado é uma lástima completa e absoluta. E aí, quando o Palmeiras tem recorrentes maus resultados ou péssimas apresentações, como foi contra o Corinthians, por exemplo, quando o Palmeiras não conseguiu sair da Arena Paracetamol, como eu chamo a arena lá do Corinthians, com um resultado positivo. Não conseguiu por quê? Porque foi incompetente. Foi incompetente por quê? Porque ele é mal treinado. O que acontece é que esse treinador, como ele tem um time excelente à sua disposição, muitas partidas ele vai ganhar porque o time é bom. E aí, nesse sentido, o Mauro César Pereira, que é um jornalista também do UOL, teceu exatamente esse tipo de crítica ao Abel Ferreira. Que o Abel Ferreira, o que o Mauro César Pereira mais fala é que o Abel Ferreira é um técnico que tem pouquíssimo repertório. E sim, ele tem pouquíssimo repertório. O que acontece é que, para consumo interno, ou seja, do Campeonato Brasileiro,
apesar desse pouquíssimo repertório, dada a qualidade do time do Palmeiras, o time do Palmeiras consegue se sair bem nesse cenário brasileiro. E aí, por conta disso, ele é endeusado, ele é amado, ele é adorado por torcedores do Palmeiras como Danilo Lavieri. Por que eu estou falando desses dois casos particularmente? Porque eles dois, claramente, ali no posto de bola do UOL, eles se detestam, eles não conversam, eles nem sequer se olham. Já teve uma ocasião em que o Danilo Lavieri fez uma declaração muito equivocada, dizendo que o Landim tinha assinado um contrato junto com a Libra, onde o Flamengo abria mão de determinadas coisas, que depois foi desmentida pelo próprio Juca Kfouri, que é corintiano, e depois foi reiterada pelo Mauro César Pereira. Isso no posse de bola, quando o Mauro César Pereira falou. O Danilo Lavieri não deu informação completa. A informação completa está no blog do Juca Kfouri. Então, eu acho que começou ali, já tem o ano passado isso, se eu não me engano, já começou ali essa relação estremecida entre eles. E aí, com o tempo, essa relação só se azedou. Eu não estou aqui para fazer react, fofoca, não. Eu estou aqui para analisar o comportamento de dirigentes desses dois clubes e jornalistas que claramente torcem para esses dois clubes. Porém, normalmente, o que você vê da parte do Palmeiras, e eu não estou falando isso porque eu sou rubro-negro, eu estou falando isso porque a gente está analisando a realidade material, é que não importa o que o Palmeiras faça de errado, esses jornalistas que eu citei, como dois do UOL, um carequinha, acho que é Massa, sobrenome dele, e uma menina loira que trabalha ali, junto com a Mili Lacombe, por exemplo, assim como esse Danilo Lavieri, eles passam o pano, para eles está tudo certo. O que não está certo é quando o time para o qual eles torcem contra, que é o Flamengo, ele se beneficia de algo, por exemplo, como o pênalti inexistente que o Arrascaeta sofreu. E aí o Danilo Lavieri simplesmente batizou, passou a chamar todos os pênaltis mal marcados, ou pênaltis que não são pênaltis, como pênalti à la Arrascaeta. Como se só o Arrascaeta fizesse simulações em campo. Quando, na verdade, o Vitor Roque já fez simulação, o próprio jogador do Palmeiras, em várias ocasiões, fizeram simulação. O Palmeiras, ano passado, contra o São Paulo, lá no Morumbi, foi amplamente beneficiado pela péssima arbitragem do Ramon Abate Abel, que, inclusive, gerou até o afastamento do Ramon Abate Abel. E aí ficou escancarado essa forma que o Palmeiras utiliza de pressionar a arbitragem, logicamente, e esses árbitros, muitas das vezes, ao invés de apitar a partida de forma correta, serena e equilibrada, muitas das vezes eles beneficiaram o Palmeiras, como já aconteceu trocentas das vezes, inclusive em campeonatos brasileiros anteriores, não só do ano passado não, anteriores também, e todo mundo achou isso lindo, maravilhoso da parte dos palmeirenses, todo mundo achou isso bacana. O que acontece é que quando outros clubes, por erros também de árbitros ou por simulação de jogadores, acabam sendo beneficiados, os palmeirenses eles caem em cima desses jogadores ou desses árbitros, como se o Palmeiras fosse uma santa, um santo, um clube que nunca fez nada de errado. E aí, a Leila Pereira e Abel Ferreira, mais o Anderson Barros, que são dirigentes do Palmeiras, contam com muita boa vontade do PVC, por exemplo, que o PVC, desculpa, assim, quando o PVC ele era da ESPN, eu acompanho a carreira dele já tem um tempinho, ele foi da Fox também, e depois ele chegou a trabalhar na Rede Globo, ali no Sport TV, agora ele está no UOL. O PVC, ele era assim, do ponto de vista da análise histórica dos confrontos dos clubes, da escalação, dos times, o melhor jornalista para essa questão específica, que ele lembrava as coisas de cabeça. E, logicamente, que desperta uma admiração em todos nós que somos fãs de futebol. Ver um jornalista assim, lembrando as coisas de cabeça, eu acho isso muito bacana. Mostra que o cara estuda, leva a sério a sua profissão. Nos últimos anos, principalmente por conta dessa rivalidade ainda mais acirrada, essa polarização, essa espanholização que o Tirone fala entre o Flamengo e o Palmeiras que está acontecendo aqui, logicamente que o PVC passou a vilanizar o Flamengo. E aí encontra no Rodrigo Matos, no UOL, um contraponto, mas um contraponto equilibrado e verdadeiro. Que o Rodrigo Matos ele fala das coisas exatamente como elas são. O PVC ele tenta manipular quando ele fala algo contra o Flamengo. E quando o Mauro César Pereira, que eu nunca morri de amores por esse cara, enfim, tem gente aí que ama ele de paixão, vive pegando cortes dele aí, botando nos canais no YouTube. Eu não tenho nenhum tipo de sentimento por esse cara, mas
trata-se de, em alguns momentos, trata-se de um bom jornalista, em alguns momentos trata-se de um bom jornalista. Esse cara, pelo menos ele, nessa questão fundamental, ele consegue manter um equilíbrio, mostrando os lados ruins e bons de ambos os clubes. Porém, quando ele critica o Palmeiras, os palmeirenses caem de pau em cima dele, lembrando que ele é rubro-negro. Sim, ele é rubro-negro, como eu sou rubro-negro. O que acontece é que esse cara, ele expôs uma ferida muito grande entre os palmeirenses, que os palmeirenses agora não conseguem mais esconder. Não, não faz só ele não. O Rodrigo Matos também fez isso, é preciso fazer justiça aqui. E também o Arnaldo Ribeiro, que é um São Paulino, dali do UOL, ele expôs o método Abel. Ele falou mesmo, o Abel tem um método, o palmeirense tem um método. E o auxiliar do Abel se comporta exatamente como o Abel, quando o Abel não está em campo, porque ele é campeão de suspensões. Ele é reincidente nas suspensões dele. Não foi a primeira suspensão do Abel, essa que ele pegou um gancho aí de 8 jogos, né? Que os palmeirenses estão enfurecidos, por exemplo, dando ataques histéricos os palmeirenses, como diz a Leila Pereira. Eu preciso falar isso mesmo, né? Dos ataques histéricos, como diz a Leila, porque a Leila Pereira falou que homens também têm ataques histéricos, não tem? Então, os palmeirenses, homens, estão tendo ataques histéricos por conta, já que é isso, né? Por conta da punição ao Abel. O Danilo Lavieri, que começou muito bem no UOL, diga-se de passagem, sendo chamado inclusive de faraó, sultão, por causa da barba dele, por causa do fenótipo dele, muito parecido com o árabe, embora ele tenha ascendência italiana pelo seu sobrenome, e não é por acaso que ele é torcedor do Palmeiras, porque o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, ele é um clube de tradições italianas. Jean Oddi é palmeirense, o falecido Antero Greco era palmeirense. Normalmente, muitos jornalistas paulistas que têm ascendência italiana são palmeirenses. Repetindo, Antero Greco, Danilo Lavieri, Jean Oddi, essa galera que são italianos, são palmeirenses, porque o Palmeiras, como Danilo Lavieri, como o Palmeiras, porque o Palmeiras é um clube tradicionalmente fundado por italianos, porque, rapidamente história aqui, quando italianos vieram para o Brasil, muito bem amparados economicamente pelo Estado brasileiro, para embranquecer esse país, né, e foram muitos para São Paulo, eles tiveram condições econômicas de fundar um clube. Eles fundaram um clube chamado Palestra Itália, da mesma forma que fundaram um clube chamado Palestra Itália em Minas Gerais. Em Minas Gerais, o Palestra Itália passou a ser Cruzeiro depois da Segunda Guerra Mundial, porque o Brasil ficou contra a Itália na Segunda Guerra Mundial, da mesma forma que o Palestra Itália Paulista passou a se chamar Palmeiras pelo mesmo motivo. Dito isso, o que acontece é que, do lado rubro-negro, você encontra também alguns jornalistas que fazem essa guerra fria, esse contraponto, alguns jornalistas rubro-negros, né? Conceição do Mauro César Pereira, é importante salientar, fazer justiça aqui, fazem esse contraponto contra os palmeirenses, mostrando ali as pústulas palmeirenses. Por quê? Porque o Flamengo hoje tem sido vilanizado na mídia. Vocês não estão percebendo isso? Essa história de malvadão que nós, rubro-negros, falamos, isso aí tem um outro sentido, tem o sentido da zoação, porque o Flamengo ganha de todo mundo, bate em muita gente. Só que o malvadão da parte dos palmeirenses, por isso que a gente começou esse vídeo falando de Guerra Fria, ele tem um sentido pejorativo, covarde, cruel, de perverso mesmo. E aí, essa narrativa que está sendo construída pela dona Leila Pereira, histérica ou não, pelo Anderson Barros, histérico ou não, pelo Abel Ferreira, histérico ou não, pelo Danilo Lavieri, histérico ou não, PVC também, tem sido muito bem trabalhada na mídia burguesa, e aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Na mídia burguesa esportiva, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o Flamengo hoje, por estar no lugar que está, no tal outro patamar, ele representa um verdadeiro assombro, um verdadeiro pesadelo para todos os seus adversários. Só que hoje, o adversário que pode mais fazer frente ao Flamengo, por razões óbvias, por estar organizado, desde o Paulo Nobre lá atrás, passando pelo Gagliotti, etc., chegando até a Leila Pereira, é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Só que o Palmeiras é um clube, em comparação com o Corinthians, pequeno, no que diz respeito à torcida, no que diz respeito à mídia, no que diz respeito à divulgação, à penetração na mídia. O Palmeiras é um clube muito, muito local, muito concentrado a sua torcida no estado de São Paulo. Não é um clube nacional como o Flamengo. E não é um clube nem que tem muitas torcidas. Em outros estados, como no Paraná, tem muitos torcedores do Corinthians no Paraná, por exemplo. O Palmeiras não tem. Então, o time que poderia apresentar uma frente
uma oposição ao Flamengo, que é o Corinthians, ele está afundado em dívidas. Então, por conta disso, ele não consegue ser esse contraponto ao Flamengo. O Corinthians não consegue, apesar de estar no estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo, que é a capital econômica, a capital financeira do país, a capital política do país é Brasília, do país Brasil. A capital política é Brasília, a capital financeira é São Paulo, a capital cultural é Rio de Janeiro, por causa do carnaval, samba, essas coisas todas. Então, apesar de o Corinthians estar ali num estado rico, ele não consegue ser essa força que consiga rivalizar com o Flamengo. Se ele se organizar, provavelmente se tornará. E vai ultrapassar o Palmeiras. Só que como ele não está nesse momento, neste lugar para contrapor o Flamengo, resta ao Palmeiras e há muitos torcedores antipalmeirenses, corintianos, por incrível que pareça, são paulinos, como a gente vê na imprensa, santistas, torcerem para o Palmeiras e pedir que o Flamengo se torne definitivamente o Bayern de Munique daqui, da região. Porque, no final das contas, o que o BAP já propôs, já vislumbra, é que o Flamengo se torne o Bayern de Munique e seja hegemônico durante muito tempo. Não é nem o Real Madrid, porque o Real Madrid, pelo menos, ele tem o Barcelona lá na Espanha, e ele tem agora o Atlético de Madrid sempre ali se tornando intruso. Apesar de o Cruzeiro ter uma SAF, apesar do Bahia ter uma SAF, apesar do Atlético Mineiro ter uma SAF, esses clubes não conseguem competir com o Flamengo. E o Flamengo não é SAF, é um clube sem SAF. E não precisa virar SAF, logicamente. Não precisa, como o Landim quis. O Landim quis, o Flamengo não precisa. Então, o Palmeiras também não é uma SAF. Mas o Palmeiras já falou que no futuro próximo, palavra da dona Leila Pereira, está documentada aí no YouTube, vocês podem buscar. O Palmeiras, em breve, talvez tenha que virar uma SAF. Por quê? Porque hoje, no mundo capitalista, com o Flamengo sendo essa avalanche, esse meteoro que se tornou, tendo uma série de patrocínios, patrocínio forte da Betano, patrocínio forte da Adidas, por exemplo, e que com isso arrecada na casa dos bilhões, e por isso eu mesmo já deveria ter construído o seu estádio, pelo menos ter começado a construir, mas não é do interesse dessa diretoria atual, como a gente já falou aqui anteriormente, que se construa o estádio, porque há um conluio entre essa diretoria atual e os dirigentes do estado do Rio de Janeiro que diz respeito à administração do Maracanã, né? Aliás, vocês viram aí o último jogo do Fluminense, os últimos jogos do Fluminense, vocês viram aí? Pouquíssimas pessoas ali. Se o Maracanã for administrar sozinho pelo Fluminense, o Maracanã ele vai ficar entregue às moscas, porque a torcida do Fluminense não frequenta o Maracanã, como o Flamengo, como a torcida do Flamengo frequenta, está lá sempre lotando aquele estádio. Dito isso, como a torcida do Flamengo frequenta, está lá sempre lotando aquele estádio. Dito isso, hoje o Flamengo pode se tornar tranquilamente o Bayern de Munique, não só daqui do Brasil, mas talvez até das Américas. Muito provavelmente. E aí, esse desespero todo, se eu tenho essa visão, é lógico que jornalistas que têm informações de bastidores dos clubes, das finanças dos clubes, que eles mostram pra gente muitas das vezes na TV, aí nesses canais do YouTube também, eles percebem, conseguem ter o vislumbre de que o Palmeiras, sozinho, ele não vai conseguir competir de igual para igual com o Flamengo. Não vai. Apesar de ter um baita de um time, mas o seu treinador, ele é minúsculo, ele é pequeno, ele é fraco, ele é um treinador que não tem ideias, ou que só tem apenas um tipo de jogo. E esse treinador, repito, como ele conseguiu levar o Palmeiras a lugares que seria muito difícil de o Palmeiras estar, mas o Palmeiras está lá também graças à sua ótima administração e graças aos patrocínios que ele tem, esse cara é endeusado e sempre protegido pelos palmeirenses. Dito isso, deixa o like de vocês, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe nossos vídeos, comente aí embaixo o que você acha. Estamos juntos sempre. Isso aqui é Malvadão das Américas.